1932, você tem o que aconteceria como sendo chamado Holodomor, que foi o grande massacre que nós tivemos da população da Ucrânia, que morreram milhões de fome, em função daquilo que seria a coletivização agrícola feita pela União Soviética do Stalin. Ou seja, você tem que produzir na marra ou você vai morrer. E aí, nessa coletivização, acabou muita gente, o quê? Acabou muita gente morrendo. Então, as tensões são muito grandes. Aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1954, olha que loucura, a União Soviética virou para a Ucrânia e falou, você quer a Crimeia para você? A Ucrânia falou, como, você que vai me dar a Crimeia? Eu falei, eu não quero mais, você quer? Mas, ó, ela é uma área autônoma, tá? E a população, a maior parte é a população russa. E em 54, essa área passou a pertencer à Ucrânia, que é a Crimeia. Por isso que o Putin diz que são razões históricas. Entendi. Fechou? Aí quando você chega lá em 91, lembrando você que em 86 tivemos a questão de Chernobyl. A questão da radiação da Ucrânia. Muito bem. Em 91 acabou a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, o que a Ucrânia fez? Ela automaticamente declarou-se o quê? Eu sou independente, eu sou autônomo, claro. Estou fora da jogada. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem uma grande colonização no Paraná de ucranianos. Por exemplo, a nossa União Soviética deixa de existir em 91, a região já se declara independente e o Brasil, na sequência, reconhece a independência da Ucrânia. Perfeito. Exatamente porque nós temos uma colônia de ucraniano muito grande na região de Curitiba. Fechou? Fechou. Tanto é que nós temos que em 92 eles já montaram embaixada no Brasil. E o Brasil já montou em 95 embaixada na região de Kiev. O Lula visitou a Ucrânia, o FHC visitou a Ucrânia. Agora vejam só, avançamos para os anos 2000. Agora aí começa o rolo. Porque em 2002, o que está acontecendo? Aquilo que pertencia à antiga área de controle da União Soviética, elas vão saindo do controle soviético e, logicamente, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Então, só para localizar, se você me permite. Né? Fica à vontade. Durante a Guerra Fria, nós tínhamos o lado do Pacto de Varsóvia, que reunia o bloco socialista para uma eventual guerra contra os capitalistas. E os capitalistas criaram a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, para uma eventual guerra contra o bloco socialista. Guerra essa direta que nunca existiu entre Estados Unidos e União Soviética. Com a desagregação da União Soviética, então esses países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia começaram a ingressar na OTAN. Que é a herança daquele clima de Guerra Fria, né? Clima de Guerra Fria. Tanto é que recentemente aí a própria China, a China essa semana disse o quê? Ela disse que não deveríamos voltar a ter as tensões da Guerra Fria. Olha que troço maluco, porque é exatamente o contexto que nós estamos vivenciando. Exato. Aí quando foi em 2002, a Ucrânia manifestou o interesse de ir para a OTAN. A Rússia levantou o seu trem de pouso, por qual motivo? Você se permitir que a Ucrânia entre para a OTAN, ela seria uma base militar da OTAN, vizinha ao território russo. Então a Rússia considera aquilo ali praticamente uma terra de ninguém, porque você chegou ali, você chegou perto do território russo. Ali é o popular risco no chão. Eu vou fazer um risco aqui. Quem for homem, cospe aqui. Exatamente. Quem for homem, cospe aqui. E aí parece que a OTAN resolveu dar uma cuspida. Agora veja só o rolo. Isso em 2002. Em 2004, nas eleições presidenciais, havia dois Viktor disputando. O Viktor Yanushchenko e o Yanukovych. Esse nosso Yushchenko, ele acabou sendo envenenado. Aquele cara que apareceu todo empolado, tinha sido envenenado. E o garotão chamado Yanukovych era parceiro russo. Então a Rússia financiava Yanukovych. Aí o que vai acontecer? Nessas eleições que nós tivemos, Yanukovych venceu. A população saiu às ruas em 2004, exatamente se manifestando contra as eleições que teriam sido fraudulentas, financiadas pela Rússia. Perfeito. Essa é a famosa Revolução Laranja, que alguns muito loucos saíram dizendo que chamava Revolução Laranja, porque o cara foi envenenado com a gente laranja da Guerra do Vietnã. Nada a ver, o uniforme deles era laranja. Tá? E aí foram feitas novas eleições e o Yushchenko venceu. Isso lá em 2004. E o mundo ficou tranquilo, quieto. A Ucrânia manifestou desejo de ir para a União Europeia. Olha que coisa linda. Quando chegou em 2010, o Yanukovych venceu. Lembra que ele era o parceiro russo? Sim. O Yanukovych assumiu, a primeira coisa que ele faz, eu não quero mais entrar para a OTAN. A União Soviética, desculpe, a Rússia falou, feliz, pô, esse cara não vai mais para a OTAN, eu estou feliz. E ele tinha o apoio do Putin. Exatamente. Aí o que acontece? Quando chegou em 2013, esse nosso Yanukovych falou o quê? Gente, aquela pretensão nossa da União Europeia, eu estou fora. Aí começa um processo de uma revolução interna. Essas manifestações contrárias ao Yanukovych pró-Rússia
faz com que o parlamento faça uma moção de desagrado em relação a ele. Ele simplesmente sai dali e vai se exilar na Rússia. Isso em 2013. Perfeito. Quando chegou em 2014, o que a Rússia fez? Invadiu a Crimeia. Mas então, invadiu a Crimeia porque, como você disse, a população lá já era largamente russa e parece que, eu não sei se foi o governo russo, mas houve muito incentivo aos grupos separatistas. Esse é o grande pepino que nós vamos chegar lá, porque o grupo separatista que está ali tem financiamento russo. Aí quando eu cheguei na Crimeia, aquilo ali, historicamente, como o próprio Putin disse, aquilo ali é russo. Então o que vai acontecer? Nesse ano de 2014, quando ele tomou a região da Crimeia, foi para garantir exatamente o quê? Que ele tivesse apoio e um foco de controle sobre a região. Perfeito. Aí pinta um pepino. Eu peguei a Crimeia. O leste da Ucrânia, a região de Donbass, essa região tem uma grande população russa. Então, qual é a proposta que ele fala recentemente, é o Acordo de Minsk? É você, Ucrânia, é independente, a região do leste ucraniano, a região de Donbass, ela pode permanecer da Ucrânia com certa autonomia. Porque aí existe interferência russa. Entendi. Aí é que está hoje o grande nó que você tem na região.